Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus seja conosco. É sempre motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para mais um momento de radiação, esse momento tão gostoso, né? Em que nós nos reunimos com os nossos espíritos protetores, com os benfeitores espirituais da nossa casa, com aqueles irmãos que nos deram, né? Principalmente no momento de pandemia que nós atravessamos, de isolamento social, nos deram esse suporte e que continuam aqui conosco, nos amparando, nos protegendo, fazendo com que a gente dê sequência a esse trabalho tão importante que a gente está levando aí a doutrina espírita para os lares, levando também não só a palavra de consolo, os esclarecimentos, mas também as energias benfazejas que já começaram a ser derramadas sobre cada um de nós, sobre cada ambiente. E no final, quando a gente faz a nossa irradiação, é o momento em que a gente recebe um passe espiritual, em que o nosso espírito protetor vem diretamente aproveitando esse ambiente que será todo preparado com esse momento de reflexão, a nossa sintonia estará mais elevada. Aproveita esse momento, então, para nos ajudar a derramar sobre nós as energias benfazejas, e aqueles irmãos que colocaram água para fluidificar estarão também, nesse momento, aproveitando para transformar essa água no medicamento que irá nos auxiliar no reequilíbrio, no fortalecimento do nosso corpo, da nossa mente, para que nós possamos, então, dar sequência a essa nossa jornada terrena. Então, meus queridos irmãos, hoje nós vamos trabalhar a página do livro Pão Nosso, intitulada Melhor Sofrer no Bem. É uma página bem conhecida, uma lição bem conhecida de todos, né, do movimento espírita, e é importante para nós, né, estarmos sempre fortalecendo a nossa disposição, a nossa boa vontade, o bom ânimo, para nós darmos sequência às nossas tarefas, procurarmos no nosso dia a dia fazer o bem. Então, essa página é uma página muito importante que fortalece bastante, né, a nossa, a nossa fé, principalmente. Bem, meus irmãos, então nós vamos começar fazendo aí a leitura, né, completa dessa página. Depois a gente vem pegando aí os pontos e damos sequência. Então vamos começar fazendo a leitura. A página, ela pega o versículo, né, da primeira epístola a Pedro, que está no capítulo 3, que diz o seguinte: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Pedro, primeira epístola a Pedro, capítulo 3, versículo 17. Então, baseado nesse versículo, Emmanuel nos traz a seguinte lição, ou os seguintes esclarecimentos, ou as seguintes palavras de consolo, ou as seguintes exortações, né, para o bem, para renovar a nossa força, a nossa fé. Então, ele começa nos falando: para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem, muitas vezes, adquire deploráveis enfermidades que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até aos últimos dias do veículo em que se movimenta na Terra. Encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica,
renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria? Se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes. Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra. Mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Então está aí, nós vamos então retomar, pegando, né, a partir do versículo, né, que está na epístola de Pedro. Então vamos começar falando sobre a epístola. Nessa primeira epístola, Pedro ele descreve a si próprio como testemunha dos sofrimentos de Jesus. E nela encontramos muito do que ele viu e ouviu diretamente de Jesus. E nesse capítulo 17, especificamente nesse versículo 17, né, perdão, do capítulo 13, nós temos a preciosa orientação de que melhor padecer, ou seja, suportar, tolerar, aguentar, passar pelas mais diversas situações fazendo o bem, do que fazendo o mal. Então, baseado nisso, Emmanuel começa nos dizendo que para amealhar recursos financeiros, que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades, que lhe corroem os centros de força, trazendo a morte indesejável. Bem, então aí nós temos aí o centro de força, como nós aprendemos aí no Espiritismo, e André Luiz, principalmente, nos fala sobre os centros de força, que nós possuímos centros de força, que são canais de comunicação do plano espiritual com o corpo físico, por onde penetram as energias e por onde saem, né, as nossas energias também. E esses centros de forças eles estão atrelados a órgãos importantes do nosso corpo físico. Então, só para esclarecer essa questão dos centros de força. Então, Emmanuel, ele começa nos dizendo que nós, espíritos encarnados, para conseguirmos recursos financeiros que nos trarão benefícios transitórios, nós acabamos por viver por conta disso. E assim, nós vamos adquirindo deploráveis enfermidades que acabam corroendo esses centros de forças que nós falamos, a partir do próprio perispírito. Então, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, nós vamos deteriorando o nosso corpo físico a partir do próprio perispírito. Porque o perispírito ele está atrelado ao corpo físico. Então, a partir do momento em que nós vamos nos desequilibrando o nosso perispírito, o nosso corpo físico também vai se desequilibrando. Na verdade, são 3 elementos, né? O espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, desequilibrou o espírito, esse desequilíbrio vai ter consequências no perispírito, que é o corpo espiritual do espírito, e, consequentemente, no corpo físico daquele que está encarnado. Então, esses desequilíbrios, né, essas preocupações aí que o Emmanuel colocou, né,
com as coisas materiais, causam tudo isso em nós. Então, a gente precisa realmente estar bastante atento a esses detalhes aí, como ele vem nos falar. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até os últimos dias do veículo em que se movimenta na Terra. Então, meus irmãos, o que seria esse comprar sensações efêmeras? Seria adquirir algo que vai provocar prazer, vai provocar um bem-estar, um alívio, uma sensação passageira no nosso corpo. Mas nós sabemos que existem substâncias, que existem objetos e que existem situações que causam tudo isso. E nós sabemos também que o uso dessas substâncias, elas acabam causando o que os espíritos chamam de suicídio indireto, porque elas acabam desequilibrando, né, deteriorando certos órgãos, nos levando a um desencarne precoce. Não são somente substâncias como drogas, como bebidas alcoólicas, como cigarro e outras coisas assim, não. Muitas das vezes, aquilo que nós mesmos nos alimentamos. Porque quando a gente faz essa alimentação com excesso, quando a gente come muito açúcar, come muita gordura, come muitos condimentos picantes e outras coisas mais, isso tudo afeta o nosso perispírito, que vai, obviamente, refletir no nosso corpo físico. Então, comprando sensações efêmeras, né? Ou seja, buscando esses prazeres efêmeros que passam, que são transitórios, a gente acaba, né, comprometendo aí o nosso corpo físico com isso. E ele então persiste, ou continua, nos falando, encolerizando-se por insignificantes lições do caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Então, meus irmãos, nós vemos aí outra forma de desequilíbrio da alma, né? E quando a gente fala alma, é o conjunto perispírito e corpo. Então, nós temos aí uma outra maneira, né, de desequilíbrio da alma. Então, por quê? Porque é comum nos irritarmos facilmente com qualquer tipo de dificuldade que surge no nosso dia a dia. E essas irritações acabam por intoxicar, acabam por desorganizar os principais os centros vitais do nosso corpo físico. Então, essas irritações podem, inclusive, nos levar a um desencarne precoce. Muitas das vezes nós ficamos tão irritados, tão colerizados com determinada coisa, que aquilo causa um desequilíbrio tão grande energético no nosso corpo, que acaba paralisando a função do nosso coração, acaba causando uma sobrecarga no cérebro, acaba causando, né, uma situação que vai levar a um desencarne precoce. Então, é um outro detalhe também que nós precisamos estar atentos. Não só com a questão daquilo que nós consumimos, que nós utilizamos, né, para o bem-estar do nosso corpo, como também essas questões que vão causar o desequilíbrio, né, psíquico, mental, espiritual. E ele persiste, então, nos falando que, recheando o estômago em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a importância da educação alimentar. Então, os excessos de toda a ordem acabam viciando os nossos órgãos, que assim ficam pedindo mais do que o necessário para a boa manutenção orgânica. Então, muitas vezes a gente vê lá um doce maravilhoso e a gente tampa naquele doce e só se satisfaz na hora que acaba aquilo tudo.
Então, tudo tem que ter o seu equilíbrio, manter a calma. É lógico que quem não vai comer um doce, né? Que quem tem condições, não tem diabetes, não tem nada dessas situações, claro, vai comer o doce, mas não em excesso. Ou gordura, tem um problema cardíaco, não pode comer muita gordura, então tem que maneirar, tem que diminuir a carne, tem que fazer uma alimentação balanceada. E para isso é importante nós termos a educação alimentar. Procurar aí um nutricionista. Hoje em dia nós vamos encontrar nutricionistas tanto no setor público, né, no setor de saúde pública, como no setor da saúde privada. Então, hoje, todos nós temos condições de ter o acesso ao nutricionista, isso é muito importante para nós. Mantermos esse equilíbrio alimentar, manter uma educação alimentar, para a gente se alimentar corretamente, adequadamente, porque essa máquina que nós temos, né, o nosso corpo físico, ela é importantíssima para nós nessa jornada. E como nós vimos aí, esse desequilíbrio, né, causa situações difíceis para nós. Então, muitas vezes a gente vai desencarnar antes do período por simplesmente não cuidarmos bem, né, do nosso organismo físico, do nosso corpo físico. Então, é importante a gente ter esses cuidados aí. E a nossa luta não é, portanto, de fazer fortuna, de ter prazeres efêmeros, de buscar disputas tolas e etc. Na verdade, nós estamos perdendo, como a Emmanuel coloca aí, um tempo precioso com tudo isso. Então, a gente precisa, né? Essas lições são importantes para dar uma sacudida com a gente, levar a gente a refletir: o que eu estou fazendo, como é que está a minha alimentação, como é que eu estou com relação à questão da minha irritabilidade, da minha paciência, da minha tolerância. Então, é importante a gente estar sempre refletindo sobre tudo aí, sobre tudo, porque tudo isso compõe, né, a saúde do nosso espírito e a saúde do nosso corpo físico também, consequentemente. Então, dando sequência, Emmanuel vai fazer duas perguntas. Por que temer os percalços da senda clara do amor e da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Como recear o cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento? Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhe nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra. Mas para o servo, dilacerado no dever, e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Bem, então, meus irmãos, Emmanuel vai encerrar essa lição com duas perguntas, né, dois questionamentos, que são muito importantes para a nossa reflexão. Primeiro, ele fala: por que temer buscar o caminho do bem, se é nele que encontramos a paz, a harmonia, e nos livramos do ódio e da ignorância que nos mantém atados aos que buscam a vingança, aos que buscam a perturbação? Por quê que a gente teme seguir o caminho do bem? Por quê que a gente teme fazer as coisas corretamente, de acordo com as leis divinas? Por que termos esse temor? E aí tem uma outra pergunta. Por que receamos o trabalho no bem, os seus desafios, as suas lições, as suas oportunidades de praticarmos o Evangelho que nos levam ao crescimento espiritual? Então, por que a gente tem esse receio? Por que a gente teme, né, tudo isso? Se são coisas que só vão nos beneficiar. Claro, vão fazer com que nós abdiquemos desses prazeres do corpo físico, desses prazeres da vida material,
né, dessas ilusões, dessas paixões. Esse é o grande sacrifício. E muitas das vezes nós não queremos abandonar isso. Então, quando a gente desencarna, a gente carrega isso com a gente, carrega esse apego conosco, e é difícil de libertar disso. A gente vê nas reuniões mediúnicas os irmãos que chegam, né, pedindo ajuda, falando da dificuldade, que está difícil, né, libertar dessa situação, desse apego. Então, a gente precisa pensar bem nessas duas questões, né? Por que a gente, né, teme, receia e não se joga tanto assim, com tanta boa vontade, com tanta disposição na seara do bem, na seara do Cristo? Então, Emmanuel nos aconselha a gastarmos o nosso tempo, a gastarmos os nossos talentos, ou seja, as nossas aptidões, os nossos dons, as nossas capacidades, as nossas oportunidades na carne, no exercício do bem. O bem para o nosso corpo, o bem para o nosso espírito. Então, que ao empreendermos esforços a serviço do Cristo, nós estamos gastando as nossas energias, as nossas forças, fazendo o bem e conquistando assim um destino diferente daquele em que nos encontrávamos quando nós viemos para cá, para o corpo de carne. Então, se a gente ficar encarna, continua com aquele apego, continua com aqueles mesmos hábitos, continua com aquelas mesmas situações, quando a gente desencarnar, o que vai acontecer? Nós vamos ficar no mesmo patamar que nós estávamos, ou vamos dar um avanço muito pequeno. Então, a gente precisa realmente pensar, refletir nisso, mudar, né, essa nossa linha de pensamento, a nossa conduta, buscando, primeiramente, o esclarecimento, o conhecimento das leis divinas, principalmente do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, para que a gente possa, então, refletir, colocar isso em nós e começarmos a nos policiarmos, a nos vigiarmos, para a gente poder empreender esse esforço. Começar devagarinho, aos poucos. Eu eu sei falar bem, eu sei me expressar bem, mas acho que é muito difícil para mim ser um palestrante. Não, calma, devagar, começa devagar. Começa ajudando aqui, começa ajudando ali. Vai exercitando bem aos poucos, que com a espiritualidade perceber que a gente está com aquela boa vontade, está com a boa intenção, estamos nos colocando à disposição ali para ajudar no trabalho do centro espírita, no trabalho de atendimento a um irmão ou outro, a um familiar, na própria família, no nosso próprio ambiente de trabalho, a espiritualidade estará nos amparando, nos ajudando. Então, meus irmãos, né, o bem para o nosso corpo e procurar fazer o bem para o nosso espírito. Então, que quando nós empreendemos esforços a serviço do Cristo, nós estamos, então, gastando essas nossas aptidões, essas nossas capacidades, né? Essas nossas energias, fazendo o bem e, obviamente, conquistando, então, assim, um destino diferente daquele, né, em que nós estávamos. E esse é o objetivo nosso. É a gente voltar para o plano espiritual num local, ir para um local, né, melhor do que aquele que nós estávamos antes. Então, por mais difícil que ainda nos pareça ser, né, usemos as potências do nosso corpo, as potências do nosso espírito, sempre com o objetivo de satisfazer a vontade de Deus, pois somente assim nós teremos uma vida com mais harmonia, com mais paz, com mais bem-estar e um futuro melhor e cada vez mais iluminado para nós. Então, como diz o Chico, a gente não tem como voltar atrás e refazer aquilo que foi feito, pois a gente pode, a partir de agora, construir um novo futuro. E a gente aprende na lógica de que o presente é o resultado do passado.
Então, tudo que nós estamos vivendo hoje, está acontecendo conosco hoje, é consequência daquilo que nós fizemos ontem. E se a gente quer ter um futuro melhor, a gente precisa mudar a partir de agora. Então, Deus nos dá sempre essa oportunidade. A cada segundo, a cada dia que nasce, a gente tem uma nova oportunidade de fazer diferente. Então, é importante essas lições que esses espíritos mais iluminados nos trazem, nessas obras maravilhosas da doutrina espírita, seja no Pentateuco kardeciano, seja nas obras subsidiárias, para a gente refletir sobre tudo isso e buscar, então, esse equilíbrio e buscar, então, o nosso crescimento moral, espiritual, usufruirmos da saúde do corpo e saúde da alma, né? Mente sã em corpo são. Esse é o grande objetivo nosso, que o Espiritismo nos traz e nos ajuda, né, a ter esse entendimento e nos faz buscar, né, cada vez mais. Então, a gente agradece o carinho e a atenção de todos e convidamos, então, para o nosso momento de radiação. Nos fechar os nossos olhos, tendo a certeza de que o nosso Espírito Protetor está conosco nesse instante, que os benfeitores espirituais, que são aqueles entes queridos que conviveram conosco nessa encarnação e em encarnações anteriores, que se encontram na espiritualidade torcendo por nós, vibrando por nós, e que tiveram a oportunidade de estar também conosco nessa noite. Então, que o nosso Espírito Protetor, juntamente com os benfeitores espirituais, possam nos envolver nesse instante, num abraço fraterno, carinhoso. E vamos, então, fazer a nossa prece, para que nós possamos consolidar essa união e receber, então, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos nessa noite. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, Jesus, nosso irmão maior, que é modelo, que é o guia para toda a humanidade, espíritos benfeitores, espíritos protetores, queridos companheiros da seara espírita. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos com esses irmãos amigos que estão conosco nesse instante para nos dar o suporte. Pedimos, Senhor, a tua permissão para que eles possam derramar sobre cada um de nós, sobre cada ambiente que está em sintonia conosco, essas energias benfazejas que foram preparadas nos laboratórios espirituais, na justa medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Que elas possam penetrar, Senhor, em cada molécula do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico, promovendo uma limpeza, promovendo uma harmonização de energias, absorvendo esses fluidos medicamentosos, que essas energias também, Senhor, sejam derramadas sobre todos os líquidos que foram colocados para serem fluidificados nessa noite. Que cada um se transforme em um poderoso medicamento que irá promover o nosso equilíbrio, a nossa proteção, o nosso fortalecimento durante toda essa semana. E assim, Senhor, profundamente agradecidos e certos de que foram derramados sobre nós tudo aquilo que nós necessitamos e merecemos. Em teu nome, Pai, em teu nome, Mestre, nós estamos encerrando o nosso momento de irradiação de hoje, desejando que essa paz e essa luz permaneçam conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando o nosso momento de radiação de hoje, aproveitando para fazer um convite. Nós teremos amanhã a palestra com o nosso querido irmão Adenauer Goulart. Ele vai falar sobre Jesus e Espiritismo, às 19h30 na nossa casa. Logo após, teremos o trabalho de fluidoterapia, que é o trabalho do passe, e o trabalho da fluidificação da água, será feita lá no próprio salão. Então, nós convidamos a todos a estarem conosco presencialmente lá amanhã.
Aqueles que não puderem, que estiverem distante, nós temos o nosso canal na internet, né, no YouTube, onde a palestra é transmitida também diretamente. É youtube.com/TV SEAD. Então é só acessar lá no YouTube, acompanhar. Aproveita para se inscrever no nosso canal, para curtir. E toda vez que você se inscrevendo no canal, toda vez que é lançado algum material novo do canal, você recebe um aviso no seu celular. E aí você pode então acompanhar. E ajude também a divulgar, né, o nosso canal, o nosso trabalho. Esse trabalho agora da Momento de Radiação, ele está sendo também, será colocado também no nosso canal no YouTube. Então, ele vai ficar aqui no Facebook e nós vamos colocar também uma cópia desse trabalho lá no YouTube. Então, a partir do trabalho que a Margarete fez na semana passada, nós estamos colocamos lá no YouTube, já temos mais de 60 visualizações. Então, é muito importante também, né, a gente está divulgando isso e os irmãos e irmãs estarem acompanhando, estarem compartilhando com seus familiares, com seus amigos, seus colegas, porque a gente tem certeza que o conteúdo que é trazido aqui é um conteúdo realmente muito rico e muito importante, né? Tanto a Lourdinha, a Margarete e nós aqui nos empenhamos muito em procurar fazer um trabalho de qualidade para todos. Então é importante a gente também estar contando com o carinho de todos. E na próxima segunda-feira nós teremos aqui a nossa querida companheira Margarete Gomide. Aí eu me despeço desejando a todos uma noite de muita paz, de muita harmonia. Que Deus nos abençoe, Jesus nos guie sempre. Fiquem com Deus. Muita paz, muita luz para todos nós. Que Deus nos abençoe.